gente, tudo bem? Tá começando o mais novo podcast, Tudo pelo Surf. Aqui você vai conferir tudo que rola nesse mundo das ondas. Eu sou a Clarissa e tô aqui com o João. E hoje a gente tá com uma estreia sensacional. Trouxemos um convidado ilustríssimo pra gente já começar arrebentando com tudo. E, bom, vocês vão ver muita coisa por aqui, então se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada de todas as novidades que acontecerem por aqui. Deixa aqui seu like pra gente continuar aqui junto com toda essa parceria aí da Swain Sports Plus e da Swain TV. Certo, João? Certo. Bom, com quem que a gente tá aqui hoje? Começa pra essa super estreia. O grande descobridor, né, de talentos brasileiros do surf, Luiz Pinga. Bem, Boa noite. fala João, Boa tudo noite. bem? Tudo bem, Clarissa? Prazer estar aqui falar com vocês. É uma honra, né? Um privilégio estar aqui. Eu nem sabia quando o João me chamou, eu nem sabia que era o programa de estreia. Mas é um maior prazer, né? Sempre bom estar aqui conversando com o João. Eu lembro do João bem já uns 2015, né? Ele me falou já uns 8 anos atrás, né? Já vai para 9, quando ele estava começando, né? Com o projeto dele do Tudo pelo Surf lá no Rio de Janeiro. E bacana ver que as coisas estão andando, que as coisas estão fluindo, transformando num podcast, né? Que eu acho que é um caminho muito bacana e um caminho natural, né? Para as coisas crescerem hoje, né? Bom, Luiz Pinga, você já tá aí nesse meio há mais de 40 anos, é isso? 40 anos esse ano. 40 anos. Eu, Fazer uma festa. eu comecei a me envolver com surf mais cedo, né? Quando eu morava em Niterói, foi meu primeiro contato assim com surf. Meu primeiro time de surf que eu montei, né, foi 82, 83, se eu não me engano foi 83, que foi uma marca chamada Indic Ocean. E a partir da metade dos anos 80, ali para os anos 80 para os anos 90, eu comecei a trabalhar na Island Magic, que era proprietária das marcas Lightning Bolt e Quicksilver. E aí as coisas foram ficando mais sérias, né? Não que não fosse séria naquela época, apesar de a gente ser um bando de moleque tudo da mesma classe da escola. Estão vindo até hoje, né? E a gente vem fazendo parte, tendo o privilégio, né, de poder fazer parte de todo esse crescimento, não só da indústria, né, mas como do esporte surf no Brasil e dos board sports, né? Porque a gente sempre tem envolvimento também com skate, wakeboard, snowboard, etc. Calma, 40 anos aí, tudo pelo surf aí na sua vida, não dá pra deixar de negar. E você disse que você começou muito cedo, né? Você surfou uma época, mas você sempre foi sempre esteve muito imerso na indústria do surf. Isso, eu peguei onda quando eu era mais novo, quando eu morava em Niterói, eu comecei a surfar lá, depois eu fiquei frequentando muito Guarujá e Ubatuba, pegando onda. Profissionalmente eu nunca competi, nunca surfei. Eu participei acho que 2, no máximo 3 campeonatos, acho que 2 campeonatos bem locais, bem regionais. E realmente eu tive sempre um envolvimento muito mais forte nessa parte de gestão, né? Eu fui gerente de marketing, diretor de marketing, e eu sempre tive um envolvimento, uma proximidade muito grande dos atletas, que acabou me dando esse background, essa oportunidade de desenvolver um trabalho técnico também com eles, que vai um pouco além só da parte de gerenciamento, etc. Que envolve, além do gerenciamento da marca, de conseguir publicidade e de uma maneira geral, gerenciar a carreira, mas também ajudar no preparo psicológico, físico também. Não, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? A partir de 98, a gente começou a trabalhar com o Dr. Marcelo Boboglian, que é do Projeto Mar Azul, aonde a partir dali, a gente começou a ter uma equipe multidisciplinar, né? Que é preparador físico, um médico fisiologista, que é ele, cuidando da parte de saúde dos atletas, e a gente tendo fisioterapeuta, nutricionista, psicologia esportiva, e antes ele tinha, até uns anos atrás, ele ainda tinha a parte de treinamento também dentro da academia, da clínica dele, né? Hoje a gente está cada vez mais indo para um caminho de alguns profissionais trabalharem exclusivamente com certos atletas, né? Cada atleta escolhe mais o seu. Eu acho que a questão é de escolher também, lógico, é onde ele tem mais afinidade, Sim, onde sim. ele consegue desenvolver um trabalho melhor, mas também muito a ver com proximidade, principalmente nessa parte de preparação física, né? Eles viajam muito também, né? Viajam muito. Aí, então você acaba tendo algumas pessoas que acaba trabalhando, mas no final acaba que todo mundo acaba indo para um caminho de trabalhar com mais de um atleta, até muito por causa da parte financeira também, né?
Qual que é desculpa. Qual que é o maior desafio de gerenciar as carreiras dos surfistas e de atletas no geral? Eu acho que a compreensão, né? Você tem que amadurecer. Eu acho que é uma coisa que você nunca vai deixar de amadurecer, de aprender e de ir evoluindo no aspecto de conseguir compreender e entender melhor cada um, né? A gente vem de uma escola onde a gente tinha uma metodologia, a gente tem uma metodologia de trabalho que eu vinha desenvolvendo durante muitos anos, que a gente conseguiu aperfeiçoar ela muito a partir desse trabalho com o Dr. Marcelo, né? E a gente sempre aplicava, né, a mesma metodologia e buscava trabalhar da mesma maneira com todos os atletas. E com o tempo a gente vem aprendendo que a gente, e amadurecendo de saber como aplicar ela para cada um, principalmente num esporte individual, né? Onde a gente tem que ter essa atenção da personalidade, da individualidade de cada um deles, né? Porque às vezes você pode aplicar uma coisa para um atleta fazer, mas a maneira de você aplicá-la pode ser diferente de um para o outro, né? Então acho que o grande desafio é esse, você amadurecer e você conseguir compreender que tem que ter essa individualização, né? Esse pensamento individual. Com cada atleta, você tem que agir de uma forma, né? Exatamente. E você vai amadurecendo, você vai ganhando com isso, né? Porque, por exemplo, é uma coisa que o Brasil ele mostrou muito para o mundo afora, né? Principalmente depois da Copa do Mundo de 94 de futebol, né? Que a gente tem um exemplo do Moraci Santana, né? Que ele começou a desenvolver um trabalho com a seleção brasileira individual, que normalmente nos esportes coletivos todo mundo treinava junto, todo mundo fazia os exercícios juntos, né? E hoje, a partir desse trabalho desenvolvido por essa equipe multidisciplinar que trabalhava no São Paulo Futebol Clube, nos anos 90, a gente desenvolveu algo novo no Brasil, né? Que essa escola do Dr. Marcelo, o Dr. Marcelo ele vem dessa escola, né? Que hoje a gente vê aí centros de treinamento de clubes de futebol dando nome a fisiologistas, né, dando nome a preparadores físicos, que realmente desenvolveram um trabalho e deixaram um legado muito importante, que a gente vem adaptando e colocando, né, introduzindo eles nos esportes individuais. Eu, por exemplo, eu trago muita coisa do vôlei de praia, eu trago muita coisa do rugby, eu trago muita coisa de atletismo. Eu procuro trazer o que eu vejo de positivo que a gente pode introduzir ou não dentro de um trabalho com um surfista, né? Ou um surfista, ou um atleta de esporte de prancha, né? Agora eu fiquei curiosa. O que é interessante trazer do rugby pro surfista? Disciplina. Disciplina? Você não sabe, mas ele jogava rugby. A disciplina, percepção, entender a importância de um trabalho de equipe, né? Porque a gente tem que entender que o esporte individual ele é cruel, ele é muito duro, né? O atleta sofre muito. E você entender que você tem uma equipe por trás, você tem pessoas por trás que podem dividir com você tanto a vitória quanto a derrota, pode te ajudar a superar certas situações, né? Aí levando pro surf, pensando numa equipe de uma maneira geral, Pensando numa equipe de maneira background geral, e tudo. exatamente, de que tem pessoas ali que estão no mesmo barco. Tudo bem que é ele que vai entrar na água, é ele que vai competir, é ele que vai ganhar ou perder. Mas as pessoas que estão junto com ele ali, num momento, vão sofrer também, né? Tanto na vitória quanto na derrota, Tá junto eles com vão ele. sentir isso. Tá junto com ele. E isso é legal, isso é uma coisa que o rugby passa muito, né? Eu dou umas palestras que eu estou implementando, eu sempre falo muito disso, mas eu uso muito os All Blacks, né? A Nova Que é Zelândia. a seleção da Nova Zelândia, apesar que eu não torço para os All Blacks, eu torço para a África do Sul e para os Springboks. A maneira deles conduzirem, o conceito deles, né, de time, o conceito deles de equipe, é uma coisa que você pode usar até em palestras corporativas e etc. Porque é o time esportivo mais vitorioso da história, né? Eles têm 85% de vitórias. Né? Eu não sei qual que é o percentual da África do Sul, mas a África do Sul não disputou os primeiros mundiais de rugby por causa do apartheid, né? Mas a lição que os All Blacks passa
ela é muito interessante. A história do respeito pelos mais velhos, a história de pegar a camisa e devolver ela melhor do que quando você pegou, a história de limpar o vestiário, né? O time de rugby, quando ele vai embora do vestiário, ele limpa o vestiário. Eles não vão lá, pum, faz aquele jogamos, vamos embora. Não, os jogadores limpam o vestiário, né? Então, são coisas bem interessantes que esse esporte passa, né? E por mais que seja agressivo, até eles não levam isso pra fora do campo também, né? Mantém o que tá ali na briga ali. Tem uma Depois... cultura legal de terceiro tempo, uma cultura bacana. Uhum. Porque é um esporte que você está sempre na linha vermelha dentro de campo competindo, né? Então, esses são tipos de coisas que aí a gente vê, né, que se você souber olhar, né, todos os esportes você acaba trazendo algo, né, as coisas que o Bernardinho fala. Eu tenho uma relação muito bacana com alguns treinadores de vôlei de praia, que é o caso do Oliveira, do Reis, da própria da Letícia, que apesar que faz tempo que eu não, apesar que a gente voltou a ter contato agora, algumas semanas atrás com a Letícia, que são treinadores super vitoriosos, né? E eu tive a oportunidade de conviver com eles dentro de Olimpíadas, de ver o que acontecia, de estar junto ali, é isso que eu falei, né? Da gente estar ali no lado, de sentir, né? De procurar ajudar eles dentro de uma Olimpíadas. Isso é uma experiência que você vai levar para a vida inteira, né? Que é um trabalho em equipe. No surf, por exemplo, você vê muita união assim entre os surfistas ou você acha que eles são mais separados? Eles são amigos, se gostam. Existe uma relação super bacana entre todos eles, mas a gente sempre tem que ter em mente que é um esporte individual, né? Existe sentimento, né? O esporte envolve paixão, não só para a torcida, mas para o atleta, para todo mundo que está envolvido. E existe uma amizade, existe uma relação muito legal entre eles. Mas a gente sabe que é um esporte individual, né? Um esporte individual, se um ganhou, o outro perdeu, e assim vai. E eu acredito que eles conseguem levar isso de uma maneira muito bacana, né? Eles, né? A gente vê, eles levam de uma maneira legal, a gente de fora procura também ser o mais light, o mais leve possível, mesmo estando dentro de um ambiente de competição, e cada vez essa competição está ficando mais forte, mais acirrada, né? Até vi o Gabriel, né, com o Felipe lá, comemorando o título do Felipe. Ele agora. passou lá para dar um legal, é bacana. Então é isso que eu tô falando, eles têm uma relação super bacana, eles têm uma relação bacana, de respeito, e isso acaba gerando eles convivem, né, desde criança. Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. A gente tem uma geração que veio vindo junto, praticamente todos eles na mesma época, tem uma diferença de 2, 3 anos, né, tirando o João que é mais novo que os outros. Eles todos ali, eles estão entre 27 e 30 anos, né? Então, o Jadson é um pouco mais velho. Então, eles Desde o acabaram Carl Júnior já vindo tão- bem antes. A gente fala aí de mirim, né? Sim, Iniciante, mirim. Eles já se conhecem, já sabem quem são, já convivem, né? Então, isso é bem legal. Isso é uma coisa que eu acho que é legal passar também. O skate passa muito isso, né? De tribo, de estar todo mundo junto, tá todo mundo torcendo pelo outro. Mas é diferente, né? O skate, eu vejo, o fato do skate ser imóvel, ter a pista lá, é diferente do surf, né? O surf rola uma marcação, rola um wrestle, rola um posicionamento, rola uma pressionada mental, né? É um pouco diferente, né? A competição, né? A dinâmica de competição do surf ela é um pouco diferente da do skate. E até mesmo quando tem a parte do free surf, tem até o localismo, né, que falam nos locais. O surfista, ele não tem o surfista, ele tem uma dificuldade de treinar nos lugares de competição, porque além dos outros atletas estarem ali dentro da mesma arena e você não tem um horário determinado, você tem os surfistas, os free surfers, né? Não só os locais, mas você tem lugares como snappers, como lowers, etc., onde o crowd é muito grande. E é um crowd que tem um nível técnico legal. E quando tá a semana do campeonato, a semana do evento, todo mundo quer aparecer, né? Todo mundo quer dizer, pô, eu peguei a onda do cara ali, eu peguei aquela ali. Então, essa é uma peculiaridade, faz parte da cultura do surf. A gente está adaptado, a gente está acostumado a isso. Mas eu acredito que se o atleta tivesse, que nem foi feito em Lourdes agora no Finals, um warm-up para ele fazer, seria bem interessante, né? Teve um aquecimento para eles antes, né? Teve um aquecimento, foi legal a ideia, a gente deu uma resposta muito positiva para a WSL em cima dessa ideia, e eu acho que isso é uma coisa a ser pensada. A gente fazia isso na Brasp, no final dos anos 80, começo dos anos 90,
A gente chegou a ter esse tipo de situação em alguns eventos que a Brasp produzia, né? Que, principalmente nos eventos da C-Club, né? Que eles abriam, eles fechavam o pico para os atletas irem pegar onda, só quem estava competindo. A única obrigação que o atleta tinha era de botar a lycra no campeonato para ir treinar. Que eu não vejo como nada, nenhum tipo de problema, porque, poxa, os patrocinadores estão ali patrocinando o evento, eles estão ali patrocinando toda a festa. Sim. Vai ter mais material para os caras terem, divulgarem o evento, eles vão ficar mais felizes, que é o objetivo, né? E além de toda essa questão que você estava comentando sobre a pressão psicológica, de terem outras pessoas juntas, tem toda a imprevisibilidade do mar, né? Que é uma outra questão, né? Que nunca vai ser... Mas se esteja acostumado, nunca é a mesma coisa. Não, é muito complexo, né? E você tem muitas variáveis, né? Você tem não só a variável de temperatura, ambiente e da água, né? Você tem as variáveis do vento, você tem as variáveis de maré, né? Você tem situações de lugares onde a maré impacta bastante nas condições das ondas, né? Impacta muito na estratégia que você vai traçar antes de competir, né? Então é bem diferente. O surf ele é um esporte bem diferente. Eu vou te dizer que todo mundo fala de muitos esportes, né? Mas eu acho que mentalmente, assim, em termos de estratégia, em termos de feeling, percepção, o mais próximo do surf é a vela, né? Que o cara tá ali no barco dele, o vento, a corrente, as variáveis, o vento a favor, o vento contra, o vento em popa e assim por diante, né? Então, aonde tem que ter um feeling, né? O surfista, ele é um atleta que ele tem que ter muito feeling, porque eu, pelo menos, eu penso que a gente tem que ajudar o surfista ao máximo possível com informações, e se a gente conseguir ajudar ele desde cedo, ele a ter muita confiança na tomada de decisão dele, ele vai ter um ganho bem grande em cima dos adversários dele. Porque no fim das contas ele tá ali sozinho, né? Assim, ele tem que ter o conhecimento pra... Por mais que tenha uma equipe toda por trás, que esteja ressoando na cabeça dele, tomar a decisão é dele, né? A gente procura alguns atletas, porque é aquilo que eu falei, né? Cada um atua de uma maneira, né? Cada um funciona de uma maneira, né? Tem atletas que gostam, que às vezes a gente dá um assobio, dá um posicionamento, entendeu? Às vezes você está mais perto, você consegue sinalizar alguma coisa ou não, mas é muito... Tem que ser intervenções muito assertivas, né? Sim. Você tem que ter muita certeza daquilo, né? Porque o atleta ele está concentrado no meio de uma bateria, né? E para você tirar a atenção dele, para ele olhar para alguma sinalização, você tem que ser muito assertivo em relação a isso. E na hora que ele vai olhar para você, é outra coisa que ele não tá olhando ali dentro do mar. Eu já vi situações num ISA Júnior, em Salinas, no Equador. Um menino brasileiro estava bem na bateria, passando a bateria. Uma bateria super difícil. Eu acho que era ele, né, Chiang, não sei se era o Ken Singh, mas era uma bateria muito difícil. Ele ganhando a bateria tranquila. E era um cliff de pedra assim na ponta. Eu estava aqui na areia. E estava na ponta um rapaz que eu conheci lá no Mundial, que a entidade na época resolveu levar. E o garoto estava super concentrado, passando a bateria em primeiro. Esse rapaz estava em cima do cliff, começou a gritar, tirou a atenção dele na bateria. Uma olhada dele para trás, a série já vinha entrando. Uma olhada dele para trás, naquela época não tinha prioridade. Ele tomou uma rodada por baixo dos caras, os dois pegaram onda e viraram em cima dele e ele perdeu. Então, por isso que eu acho que tem que ter muita segurança, né? Muita compreensão para você fazer um tipo de interferência dessa, né? No atleta, né? Mas as estratégias variam muito, né? De acordo com cada atleta. Tem uns que preferem, tipo, ficar surfando a bateria toda pegando onda e tem uns que são mais seletivos, né? E depende do adversário também. Essa é uma característica de cada atleta, sim, né? Eu acho que quanto mais confiança o atleta tem nele, no equipamento dele, ele vai pegar menos onda. Sim. Né? Quando o atleta roda muito embaixo, é que ele está querendo tentar botar uma pressão no outro adversário. Geralmente a gente procura traçar as estratégias pensando também em quem a gente vai competir. Sim. Quem está do outro lado, como o cara se comporta, né? Um cara que, sob pressão, ele se incomoda. Se você se mexer na água, você vai tirar a concentração dele. Porque tem caras que a gente sabe que vai ter alguma... Quem é mais difícil? O Kelly? Não, cara, o Kelly não. O Kelly, a gente já sabe quando o Kelly, quando ele começa a mexer na água,
é que ele está incomodado, entendeu? Então a gente já vai aprendendo algumas características de cada atleta, entendeu? De como o cara se comporta nos últimos minutos de bateria, ganhando ou perdendo, de um cara que você não pode deixar Sozinho. ele ir crescendo, uma crescente, entendeu? Que ele vai pegar um 5, um 6, um 7, um 8, 2 9. Entendeu? Então cada um tem uma característica. E a gente procura passar isso de uma maneira bem tranquila para eles antes das baterias, que eu acredito que esse warm-up, essa conversa antes da bateria, ela é super importante, e aí você tem que ter também o feeling e saber qual a set você vai fazer, entendeu? Por isso que é importante você estar prestando atenção no mar, você estar pensando no que está acontecendo, você assistir o máximo possível de bateria dentro do evento, para você compreender o que está acontecendo e até ver essas variáveis de maré, de vento. A gente sabe, poxa, de repente a gente entra numa bateria de 35, 40 minutos, que a gente sabe que vai ter uma mudança de característica do mar durante esse período. Ele vai piorar ou melhorar. Né? A gente tem um exemplo que foi a final contra o Taj Burrow, que o Adriano ganhou lá no meio da barra, não sei se foi 2011, eu acho, que a gente sabia o que ia acontecer no mar. Então, teve um ataque nos primeiros 15 minutos de bateria para conseguir fazer as notas, porque a gente sabia que o mar a maré ia secar, e o meio da barra é uma onda rápida, uma onda que fecha muito, e a gente sabia que se a gente deixasse o cara precisando de uma nota acima de 7,5, 8, ele ia ter muita dificuldade de achar essa onda, porque a onda não viria. Tanto que e a característica, e a gente sabe também qual é a característica do surfista australiano. Sim. Então, cada escola tem uma característica. Tem tudo por trás, né, pra saber, tipo... Tá atento ao que tá acontecendo, né? Aquele negócio da luta, né? Que a gente vê coisas que se traz, né? Sim. Que é a atenção ao ambiente, né? Você tá atento ao ambiente, atento ao que tá acontecendo. Eu falo isso muito para eles antes das baterias. Presta atenção no ambiente, presta atenção no ambiente, presta atenção no que tá acontecendo dentro da bateria e não deixa cair o nível de concentração nos últimos 5 minutos, principalmente se você estiver ganhando. E podemos falar agora um pouco, né, do Felipe, né, que é o atual bicampeão mundial. Você começou um trabalho com ele e ele ganhou 2 títulos seguidos agora. Se você puder falar um pouco, né, de como você começou esse trabalho com o Felipe. Eu conheço o Ricardinho há muito tempo, né? A Mari também, mas eu e o Ricardinho, a gente sempre teve uma relação super bacana, né? Já há muito tempo mesmo. Estamos falando aí de meio dos anos 80, né? E em 2019 apareceu a oportunidade da gente se juntar para eu agregar nesse time, né? Porque o Felipe tem uma equipe fantástica, tem um staff fantástico, coordenado pelo Ricardo, né? O Ricardinho é o capitão do time, ele que é o cara que direciona, ele é o cara que a gente conversa sobre todos os assuntos. E a minha função ali é agregar, minha função é cuidar dos negócios do Felipe aqui no Brasil, né? Em termos de patrocínio, relacionamento com patrocínio e etc. Outras coisas que envolvem ele também. E o fato de eu estar em todos os eventos, a minha proximidade, a minha experiência de trabalho com os outros atletas, a gente acaba também tendo algum tipo de envolvimento nesse, principalmente durante os eventos. Né? A gente acaba conversando sobre prancha, o que está acontecendo na bateria, o que pode acontecer ou não acontecer, alguma estratégia de bateria. Só que a gente tem que levar em conta que o Felipe é um cara que está num momento de vida dele muito maduro, né? O Felipe, ele é um cara que ele ensina pra gente direto a respeito de muitas coisas, e ele tá com uma maturidade muito grande, tá com um nível de autoconfiança muito grande, ele tá confiante em relação a todos os aspectos, né? Então, isso aí traz para ele uma força muito grande, né? Então, a gente acredita que o 90% dele, o 10% é o staff que está por trás dele, né? E eu faço parte desse staff, que a gente tem que valorizar, né, o trabalho do Bruno Baroni, o trabalho da Bruna, o trabalho do Rafael agora. Tem mais pessoas por trás também, fazendo assessoria de imprensa, a Sofia cuidando da mídia social. Essa semana está entrando mais uma pessoa no time. E é o que? Estruturar, né? Isso é a maturidade do time, né? A maturidade da equipe de cuidar dos negócios. A Ananda hoje está com um envolvimento fantástico com a gente, que é a esposa do Felipe, que ela vem ajudando a gente a organizar muitas coisas que precisavam ser organizadas fora d'água, né? Em termos de compromisso, em termos de entrega, né? Então, isso tudo acho que influencia, né? E ele está feliz, né? E uma coisa que a gente sempre valoriza muito e fala muito, ele fala bastante, eu também falo bastante, que é um negócio de você aprender a curtir o processo. Porque a partir do momento que você aprende a curtir o processo, você consegue ter uma compreensão melhor do que pode vir a acontecer
dentro do circuito, porque o circuito é duro, né? Você disse que você tá com o Felipe desde 2019. E no meio disso, né, de lá pra cá, a gente teve uma pandemia. Qual que é a grande diferença no cenário total ali? Como é que foi esse período pra vocês, esse pós-pandemia? Bem, a pandemia foi aquele negócio para todo mundo, né? A gente foi ouvindo as notícias, a gente já tinha um plano anual do ano já montado para fazer o tour, né? Não só do Felipe, como de outros atletas que eu trabalho também. E aí a gente estava embarcando para a Austrália, né? Tinham alguns atletas que inclusive já estavam na Austrália, né? E a gente estava embarcando para a Austrália. Aí uma semana antes da gente embarcar, putz, não passa de uma semana, 10 dias, a gente recebeu um e-mail da WSL pedindo para a gente segurar um pouco, para eles entenderem o que estava acontecendo. Aí, pum, veio aquele. Como é que eu posso dizer? Veio aquela notícia que não ia rolar nada, que a gente era para a gente ficar, e foram saindo as informações que não era para sair de casa, e etc. Aí ficou cada um na sua casa, né? Fazendo as suas coisas, tranquilo, quieto. E o que a gente procurou fazer de diferente é buscar algumas alternativas da gente continuar dando retorno para os patrocinadores, né? Esse foi o grande desafio da pandemia, porque muitos patrocinadores chamaram para renegociar contrato, alguns perderam patrocínio, outros tiveram uma diminuição dos vencimentos. E a gente foi procurando, eu conversando com o Bruno, aí o Bruno conversou com o Vitor, que é um rapaz que faz parte do nosso time hoje, que é um diretor de filmes publicitários, o cara é uma feríssima. E a gente fez um filme para o Felipe, utilizando todo o arquivo do Felipe. A gente foi trabalhando nesse filme, a gente foi vendo. O Felipe veio ao Brasil, ficou uns dias no Brasil, ele acabou até, não sei se foi nessa época que ele se machucou ou não. Aí a gente começou a. Regência, não foi? Foi em Regência. A gente começou a ver o que iria acontecer ou não. Mas a gente conseguiu encarar tudo de uma maneira bem tranquila. O grande desafio foi esse, né? Manter o relacionamento com os patrocinadores, procurar entregar para os patrocinadores o máximo possível que a gente conseguisse entregar. O filme foi um sucesso, ganhou o Emmy, foi muito legal e isso estimulou a gente até a novos projetos que a gente tem em mente fazer agora. Mas o grande desafio eu acho que foi esse, né? Segurar a onda, ficar quieto e a gente procurou fazer algumas coisas. A gente eu cheguei a fazer um camp no Guarujá, numa época que estavam já dando uma liberadinha, depois fecharam de novo. Com a Teve um molecada. pessoal, teve um pessoal que foi para Maldivas, né? O pessoal que estava aqui no Brasil tinha uma facilidade maior de ir. O Felipe estava na Califórnia, era mais difícil para ele ir, porque as regras eram um pouco diferentes, apesar que no final as regras acabaram praticamente sendo as mesmas, né? Dificuldade de viajar. Aí voltou, a gente foi fazer aqueles eventos no Hawaii, né? Foi final de 21, né? Se eu não me engano. Cancelou uma etapa, não foi isso? Foi cancelou Sunset, foi final de 20. É. Final do ano, né? A gente teve lá no Hawaii para fazer. Duas. A gente fez pipe, né? Sunset não rolou. A gente teria Santa Cruz depois que não rolou também. Aí depois em 21 veio. Foi pra Austrália, não foi? Foi 21, né? Foi 21 que Teve as duas etapas da que Austrália. teve a bolha, né? É. Que a gente teve os eventos com bolha. Que a gente fez a live com os atletas quando eles estavam no hotel na Austrália. Então a gente teve as bolhas, né? Que foi a bolha no México, a gente teve uma bolha no Hawaii tentaram fazer uma bolha, mas putz, furaram a bolha, não tinha como segurar. E teve uns positivos, não teve? No Hawaii. Em pipe, não teve? Não Foi, antes mas da não foi etapa. atleta. Ah, é verdade. Foi, mas não foi atleta. Mas aí começou a ter problema porque a Califórnia também tinha bastante caso, no Hawaii estava tendo bastante caso também, e a comunidade no Havaí também, ela não estava curtindo muito a ideia de ter muita gente ali, estava todo mundo preocupado, né? Sim. Os dois lados tinham razão ali, mas eu acho que o bom senso acabou prevalecendo, né? Então eu acho que o grande desafio da pandemia foi esse. Aí depois da pandemia as coisas foram voltando ao normal aos poucos, né? Treinamento, competição, ganhando ritmo de competição, a gente teve essa bolha na Austrália. Depois a gente teve um evento no Surf Ranch. Aí a gente teve. Foram 5 etapas no ano, se eu não me engano. Aí a gente teve o México, né? Barra de la Cruz. E aí teve o primeiro Finals, né? Que a gente cancelou o Tahiti, que teria o Tahiti, né? Aí não teve o Tahiti e a gente teve o primeiro Finals. E o que você acha desse novo formato com o Finals? Cara,
A gente tem que olhar para os dois lados, né? Eu particularmente, eu não sou a favor. Eu não, eu acho que esportivamente ele é um formato injusto, né? O circuito mundial ele é muito completo, né? O circuito mundial ele são 10 eventos em 10 situações diferentes, aonde ele coloca o atleta em diferentes condições. Então, um cara que fez esse ano um ano inteiro sólido e termina isso em primeiro lugar, ele colocar Tudo em risco tudo em numa risco etapa. numa bateria, né? Que É. não é nenhuma etapa. Duas baterias quem está no último, quem é o campeão, que eu acho que isso a gente está até pensando em fazer uma proposta, caso o Finals realmente continue para os próximos anos, né? A gente tem uma proposta para fazer, para beneficiar um pouco mais o líder do ranking, né? Não é legal, cara. E o corte também é uma coisa, cara, que tem ideias já rolando aí interessantes, né? De aumento de número de etapas, etc. Antes do corte, né? Porque o corte ele mexe muito com tudo que envolve o atleta, né? Um atleta que cai no corte, ele perde muito. A perda é muito grande. Sim. E para um atleta conquistar uma vaga no WCT, ele ganhar uma vaga, ele vem ser CT é muito difícil. É um investimento mental, é um investimento financeiro muito grande. E quando ele chega ali, ele chega com seed muito baixo. E Então pega ele sempre os vai, líderes, ele vai né? enfrentar os líderes do ranking. Então ele não tem, às vezes, nem tempo de se adaptar ao circuito, porque é tudo diferente. Né? Todo mundo, às vezes, as pessoas falam, esse cara no CT vai arrebentar. Eu falo, Calma. calma que o negócio não é assim, lá o negócio é diferente. Né? E ele não tem tempo de se adaptar. Um grande exemplo é 2021, Não, né? Que o Jack Robinson e o David foram para a final em Barra de la Cruz. E se a gente tivesse o corte, nenhum dos dois estaria disputando o campeonato. Porque eles teriam caído fora no corte. Né? Então, eu acho que é uma coisa que o corte é uma coisa para mim que tem que ser pensado. O finals, eu acho que eu sou uma pessoa que olho muito para o que acontece, né? Eu acho que a WSL vem fazendo um trabalho, vem procurando fazer o melhor dela, eu tenho certeza. Mas eu acho que algumas coisas podem ser novos produtos. o campeonato à parte é Eu acho que o bastante. finals pode ser um challenge, uma Copa do World Cup. É, WSL World Cup, onde os 8 melhores do mundo no ano vão para Mentawai, vão para Fiji, disputar um campeonato especial com US$ 1 milhão em sim. prêmio, alguma coisa assim. Né? Porque a realidade é uma busca por audiência. Né? Por outro lado, as informações que passam é a da audiência. Cara, a audiência depende muito da referência, né? Qual que é você está fazendo uma referência em que eu cresci da onde, né? Mas é um desafio interessante, é um desafio legal. Tenho certeza que eles estão tentando fazer tudo da melhor maneira possível, porque a gente tem que levar isso em conta, que está todo mundo no mesmo barco, né? O interesse de todo mundo é que o negócio dê certo. Mas o principal, eu acho que é conversar, conversar entre todas as partes e procurar o melhor caminho. Porque às vezes você não tem a mesma ideia que outra pessoa, numa reunião, numa conversa, não quer dizer que isso é uma briga. É uma troca de ideias. Que às vezes eu posso te convencer, ou você pode me convencer, né? E sempre, e sempre agrega, né? Exatamente. E às vezes eu sinto que as pessoas têm medo De falar. de falar, de se posicionar. E eu acho que não, tem que conversar. Mas para isso tem que ter abertura, né? De conversar. Mas eu acho que está indo para o caminho, está indo bem, a gente não pode reclamar de nada, pelo amor de Deus. Os objetivos da WSL vêm sendo atingidos, né? Acredito que sim, não sei. Hoje em dia a gente não teve informação da parte financeira, que a gente tem que ter isso em mente, porque a WSL ela é uma empresa, uma liga, ela não é uma entidade esportiva, ela é uma empresa. Então, às vezes as pessoas têm que entender que uma liga ela não é uma confederação, ela não é uma federação. Então, um trabalho feito por uma Federação Paulista de Surf, uma Confederação Brasileira de Surf, ele não é igual a uma WSL. Porque a WSL ela tem a responsabilidade principal, o quê? De gerir a liga e proporcionar os melhores eventos possíveis para os melhores atletas. Né? E as entidades, elas têm também o dever do desenvolvimento. Porque se a entidade não prestar atenção e não focar
no desenvolvimento, a gente não vai ter mais atleta de ponta. Isso em um lugar do mundo, né? A Austrália está passando por um gap grande, o Brasil está entrando num gap grande, a Europa está com problema não, a Europa está com dificuldade de novos atletas, né? Os Estados Unidos está vindo com uma geração muito boa agora, que é a molecada lá de São Clemente, que eu acho que eles vão chegar com um approach interessante no circuito, né? No CT, quando eles estão conseguindo entrar. Então, eu acho que é tudo muito complexo. Eu acho que a conversa é importante e eu vejo por esse caminho. E um exemplo bom, né, do corte é o do João, né? Que seu atleta, que ano passado ele não passou no corte e esse ano ele chegou no Finals e tá nas Olimpíadas. Cara, esse é um dos argumentos que a WSL usa, não só do João, como da Molly Picon também, Sim, né? sim. Mas eu concordo o argumento deles, a linha de raciocínio deles é dessa maneira. Mas o João ele vinha num ascendente grande dentro do WCT, né? Então a gente não sabe como é que seria a performance dele, como é que seria o comportamento dele se não tivesse o corte, Sim. né? Porque o corte ele tem um negócio. O cara que cai no corte, além dele cair no corte, ele vai entrar pro challenge. E a ideia do challenge que foi inicial, ela já não existe mais. Que a ideia do challenge, ela era iniciar depois que o CT, só que agora ela está começando em maio. Então o cara cai no corte dia 30 de abril, Já foi 2 etapas. dia 12 de maio ele já está competindo no challenge. Então esse cara e essa menina que caiu no corte, ele vai chegar lá em o mental dele ruim. E os meninos que estão já vindo para o challenge, que não são CT, vão chegar lá com sangue nos olhos. Então esses caras, eles vão chegar ali num momento muito ruim mental deles, psicológico deles, que eles vão ter que ter uma força psicológica muito grande de mental ali, né? Que nem, mas aí o Samuel ganhou o Snappers. Claro que o Samuel ganhou o Snappers. Mas eu vejo da seguinte maneira, o Samuel, ele vinha no ritmo dele de não cair no corte. Sim, sim. Então, como o evento foi muito rápido e ele tava ali, ele conseguiu. Só que o que eu vejo é o que depois que ele ganhou o Snappers, foi aí que ele deu a queda, É. né? Então é muito relativo, né? Você vai botar a individualidade de cada um, né? De cada um deles, a individualidade de cada um. Mas o corte envolve muita coisa, envolve parte financeira, envolve parte mental, envolve família, né? Sim. Porque a maioria deles são arrimos de família, sustentam famílias, têm filhos, né? Tem essas coisas, contratos a cumprir, e os contratos, eles perdem. Eu sei de atleta, que não vou colocar o nome aqui, o que perdeu, na queda do corte, eles perderam 50% do valor dos contratos, e esse ano eu sei de um que perdeu 70%. Caramba. Então, são coisas que tem que ser pensada. Sim. Pô, vão aumentar, o que está rolando agora é aumentar o número de etapas antes do corte. Né? Aumentar para 7, 8, e aí ter o corte nas últimas 2, 3, Sim. só competirem os caras que realmente estão ali em cima e pronto. É mais justo, né? Cara, aquilo que eu falo, eu não sou fã do corte, e eu tenho uma coisa muito clara na minha vida. A regra foi aprovada, a nossa função é o quê? É cumprir a regra, se adaptar a ela e fazer o melhor trabalho possível dentro da regra. Né? Então, eu sou por aí. Legal, eu acho que discutir depois, que nem quando o corte foi implementado, a gente chamou reuniões lá no Hawaii para tratar desse assunto e não foi feita. Entendi. Não vem ao caso por quem ou não. E foram reclamar em Bells. Aí em Bells é choro de perdedor. Tanto que em Bells, gente que era contra o corte, já tinha passado o corte, não, você vai na reunião? Não sei se eu vou na reunião. Não adianta. Porque, gente, é difícil. Você perguntou do desafio, né? Esse é um desafio, porque é um esporte individual. Você realmente conseguir mostrar para esses atletas que eles, em alguns momentos, pensar no coletivo é importante. Porque ninguém sabe o que pode estar acontecendo no ano que vem. São 5 etapas. Se você se der mal em 2, você está no risco de corte. Não, e não é E assim aí- que você vai estar lá em cima. Não, e vem a pressão. Pum. Aí você se deu mal no primeiro. Você chega na Austrália ali na boca. Aí você se deu mal no primeiro evento. Putz. Não é todo mundo que tem essa força de chegar ali e conseguir. Pô, eu vou me dar bem, vou me dar bem. Caio, como convidado, foi bem na etapa do Hawaii e continuou. Mas o Caio, se você olhar estatisticamente, o Caio ele sempre começa bem. Sim. O Caio sempre começa bem. Aí no meio do ano ele tem uma queda, que é onde a gente vai ter que trabalhar isso. A gente vem tentando mostrar isso para ele. Parece que agora ele começou a entender.
E aí a gente tem que descobrir o porquê da queda. Porque se não mudou nada, se não mudou rotina, se não mudou treinamento, se não mudou nada, se o equipamento melhorou, pô, o que acontece depois dessa fase? O cara, na hora que se garante, ele... Diminui. Às vezes é a personalidade de cada um, né? E às vezes alguma coisa, sei lá, tão pessoal ali da vida que tem que E ser não, trabalhada psicologicamente. e às vezes é problema. Sim. O cara tá com problema pessoal e tem muita gente que não divide. A gente tem situações aí que aconteceram em 2021 de atleta que tava com problemaço na pessoal, um problema seríssimo pessoal. O cara ele tem uma dificuldade de personalidade de dividir as coisas, mesmo com as pessoas que estão perto dele, a gente tem que sacar e perguntar. E eu lembro que eu estava numa etapa, a gente estava discutindo um wildcard de um evento, né? E uma pessoa da WSL virou para mim e falou: Não, mas não sei quem tem problema. Aí eu falei: Problema? Aí eu chamei o cara de canto e falei: Problema é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí o cara: Como assim? Eu falei: Isso aqui é problema. Isso aqui que você está me mostrando não é problema nenhum. Isso aqui é problema. E você nem sabia que o cara tinha esse problema. Ele não veio aqui chorar, pitanga, pedindo convite, pedindo dispensa, pedindo nada disso. O cara foi lá e segurou. Errado ou certo, ele segurou e acabou não dando certo. Mas tem que entender isso, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente pode trabalhar para tentar evoluir isso também, né? De estar mais perto dos staffs da gestão da WSL, estar mais próxima dos staffs dos atletas. Porque às vezes a gente pode ter um tipo de conversa, um nível de conversa com eles que pode, de repente, chegar e falar pro cara: Aí, Megão, na boa, você tá dispensado da próxima etapa. Uhum. Você não vai tomar multa, você não vai tomar nada. Vai lá resolver o teu problema, sabe? Isso é uma coisa que pode acontecer, né? O esporte a gente tende a pensar que é uma coisa muito física, né? De fora só. É emoção, o É esporte... puro psicológico, estratégia. Qual é o conceito do marketing esportivo? O conceito do marketing esportivo é que você mexe e trabalha com a emoção das pessoas. Qual é a diferença do marketing esportivo para uma marketing de comunicação, para uma promoção, para um trade? É o quê? Você está trabalhando totalmente na emoção das pessoas. E você vai tentar. Aí entra o quê? O trade, a comunicação, a mídia, ela vai entrar em volta, onde você vai tentar vender essa emoção do atleta, do time, do clube, para as pessoas consumirem seus produtos. Né? A cadeia do marketing é essa. E o marketing esportivo é emoção, é paixão. Às vezes por uma pessoa, às vezes por um clube, né? Às vezes sei lá o quê, mas ele é isso. E a gente tem que entender isso. Por isso que eu trabalhei dentro do mundo corporativo muitos anos e hoje eu vejo, quando eu visito as empresas, eu consigo ter um feeling, consigo entender, ter uma compreensão se vai rolar um negócio ali ou não, e se rolar vai ser legal ou ruim. Sim. Pelo perfil do gestor. Não é a culpa, e a culpa não é do gestor, porque de repente o perfil desse gestor não é de ter relacionamento com o atleta, não é de ter relacionamento de produzir um evento, desse tipo de trabalho, é outro. E outra, gente, influenciador não é atleta, blogueiro não é atleta. E muita empresa está confundindo isso. Eles estão contratando atletas achando que eles são blogueiros e estão com expectativa e cobranças em cima desses atletas de como se eles fossem blogueiros. Eles têm obrigações? Tem, mas tem que entender que tem que ser diferente. Tem que achar uma maneira de inserir o teu produto, inserir a tua marca organicamente dentro do dia a dia desse atleta. E é claro que tem que ter o post, as obrigações de post no feed, história, é claro que tem que ter. Mas é muito mais legal você ter isso inserido dentro da mídia do atleta, porque o que ninguém quer é que a página de um atleta profissional, um atleta amador, vire um catálogo de publicidade. Porque se você for olhar, você vai olhar ali, o cara tem 8 patrocinadores, vai 8 empresas envolvidas com ele. Todo mês ele vai ter que fazer 8 posts. Gente, vai virar um catálogo. Vai, ainda mais se ele não postar mais nada no meio, né? Ninguém também. vai querer ver mais, porque... E você vê, a gente tem respostas, caras, que a gente vê que, por exemplo, a gente faz o mesmo vídeo com o logo e sem o logo. O que tem mais engajamento é sem o logo. Sim. Às vezes a empresa impulsiona, aí ele dá uma bombada, é claro.
Mas quando você consegue inserir dentro, é muito mais legal. Tudo que é orgânico, mais espontâneo, assim, você não... Exato, exato. A gente estava numa reunião hoje falando sobre isso, do atleta do uso de produto dos atletas, né? Da importância do atleta usar os produtos que patrocinam ele. Né? Eu estava numa reunião numa empresa hoje, a gente discutindo esse assunto. Que, poxa, se o atleta ele não usa o produto, o que ele está vendendo desse produto? Porque ele usa, ele está ali porque ele é pago. Qual é o nível de sinergia dele? Qual é o nível de engajamento dele com esse produto ou marca? Então é muito importante isso. Eu até falei, eu falo para as pessoas que é importante a gente entender qual é o grau de expectativa. É importante o atleta gostar do produto, o atleta gostar da marca. Porque, e a importância do gestor, dos dois lados. Porque às vezes é uma marca que o atleta gosta e por uma. A pessoa errada está ali. Né? Não, às vezes a pessoa é um excelente profissional, mas ela não tem esse tato, ela não tem essa habilidade de lidar. Porque não é simples. Né? A gente está lidando com a personalidade, o atleta bom. Se ele não tiver personalidade forte, ele não vai ter sucesso. Então você está lidando com pessoas que têm pessoas boas, de coração bom, e com personalidades fortes, que você tem que saber lidar e saber conviver com isso. Né? Tem uns que não gostam de postar, tem uns que... já tem de tudo, né? Não, tem de tudo, cara. Então aí que é a grande jogada, você compreender como eu vou usar melhor aquele cara, Sim. ou aquela menina, né? Eu falo muito masculino porque aqui no Brasil a gente está engateando, né? Eu não trabalho com nenhuma menina. Sim. E a gente está engateando no surf feminino, né? Sim. Então, é uma lição de casa, né? Que todo mundo tem que ter, né? Eu até faço uma meia-culpa nisso, mas essa é uma lição de casa que tem que ser feita em trabalho de desenvolvimento, né? E, Não, pode falar. E da nova geração, como que você vê? Você falou que vai ter um gap, né, dessa geração de agora para... A gente tem bons meninos. Vamos dizer, nova geração é de 20 anos de 20 a 16, né? De 20 a 16. A gente tem bons meninos, né? Mas a gente não pode comparar, né? Eu acho que comparar é um crime. A gente não pode ter um grau de expectativa e ter um nível de comparação com essa atual geração que a gente tem. Essa atual geração que a gente tem é a maior geração da história do surf mundial. Nenhum país, nenhum momento da história do surf competição teve uma geração com uma quantidade de atletas tão bons, tão fortes, e como a gente tem hoje, né? Porque você volta aí, vamos voltar para os anos 80, você tinha o Tom Curren, Tom Carroll, aí quem que tinha nos Estados Unidos junto com o Tom Curren? Joe Buran, Pete Collins, aí você vai para a Austrália, você tinha um pouquinho mais, né? Tinha quantidade, mas quem ganhava? Hoje a gente tem aí atletas que ganham, são 7 títulos mundiais com 4 atletas diferentes, são vitórias em etapas, né? Você pega aí vitórias em etapas, né? Atletas sólidos no top 10, né? E você pega nas gerações antigas, não, ninguém teve uma força assim de 9, 10 caras que vencem, né? Então a gente não pode, é um crime a gente querer comparar. A gente tem o gap, mas os poucos que a gente tem, a gente não pode comparar eles a um Gabriel, a um Felipe, a um Ítalo, a um Iago, que está cada vez mais forte, a um João, que está chegando agora, um próprio Jadson, que é um cara que, poxa, tem um valor incrível, um Adriano, que é a referência, entendeu? Que foi o cara que mostrou o caminho. Miguel, né? Aí você tem ali vindo um pouquinho mais embaixo o Samuel, um pouquinho mais embaixo o Matheus, o próprio Michael. É uma geração muito forte. Se você colocar os nomes de quem está de fora, tem você tem mais 10, 15 nomes fora que estariam em condições de estar ali, dessa geração. Então é um crime, não é legal. Você vai estar matando esses moleques, né? Então hoje você tem aí 3, 4, 5 garotos com potencial interessante? Tem, mas não é no nível dos caras. Se a gente tiver o grau de exigência e o grau de expectativa igual a esses meninos tiveram, porque esses meninos, além de tudo, eles foram precoces. Eles vão matar, porque o time é diferente. Se você não respeitar o time, você vai matar o cara. O Ítalo teve um time diferente. O Ítalo ele entrou no WCT com 20, 21 anos. Os outros moleques entraram com 18. O Adriano entrou com 17. Né? O Felipe e o Gabriel acho que entraram com 18. Em 17 para 18 o Felipe. Então,
tem que entender esse time. A gente vai continuar dando essas oportunidades, porque hoje todo mundo quer um novo Gabriel, todo mundo quer um novo Felipe, né? Você vai nas marcas, você ouve isso de vários empresários, de vários gestores, aí você fala, cara, não vai rolar, não vai ter outro. A gente tem que fazer outro nome. E a criança, ela tem que entender desde cedo que ela não vai ser um Gabriel, ela não vai ser um Felipe, ela não vai ser um Ítalo, ela não vai ser um desses. Ela tem que entender que ela vai ser ela. Esse é o grande lance. Ela tem que entender que ela vai ter que trilhar o caminho dela, ela vai ter que buscar o caminho dela, ela vai ter que ter as conquistas dela e o merecimento dela ter sucesso, né? Então, tudo isso eu acho que é um contexto que está rolando. Então, esse gap está existindo. Ele existe, esse gap. A gente tem 4... Falei tudo isso para dizer, a gente tem 4, 5 meninos. Mas o time é outro. Não adianta a gente querer ficar esperando. Ah, mas o moleque já está com 22 anos. Antigamente, os australianos entravam no tour com 23, 22. O Julian Wilson, se não me engano, entrou com 21, 22 anos no WCT. Né? Porque é diferente a cultura, é diferente, né? Mas hoje a cobrança cada vez da precocidade está uma loucura, né? O Ricardinho fala uma coisa com bastante propriedade, né? E é uma coisa que, putz, a gente procura fazer isso também. A iniciação precoce, ela é excelente, mas a especialização precoce, ela é muito perigosa. Né? De você pegar uma criança de 9, 10 anos e querer transformar ela num atleta profissional é perigosíssimo. Né? Agora, iniciar, estimular ela a praticar o esporte, estimular ela a brincar e naturalmente deixar, porque a competitividade faz parte do ser humano. Você não precisa de estimular. Ainda mais a criança que tem talento. E a criança que tem talento, ela saca que tem talento. Então o desafio é segurar ela no chão, segurar ela dentro da realidade, não deixar ela estrelar e você manter uma realidade de mundo bem real para ela, né? Então isso pode explicar o gap. A gente tem um gap também. A Austrália está num gap. Os Estados Unidos está saindo de um gap. Porque os Estados Unidos ele teve uma loucura que foi o fenômeno Kelly. Sim. Né? O fenômeno Kelly, se você analisar, a geração do Kelly era muito boa. Tinha o Shane Basham, tinha o Rob Machado, tinha o Conan Hayes, tinha o Taylor Knox, você tinha quem mais lá? Você tinha os irmãos Irons, né? Porque os Estados Unidos e o Hawaii, tudo bem, separar o Hawaii é legal, mas eles vêm juntos, né? O CJ, o Damian, né? Então, no início, o Derek Hu, Jeff Butt e outros caras. Então, a gente tem que ter bastante cuidado nisso, de trabalhar essas crianças, esses meninos e meninas, e principalmente não ser cruel com eles. Né? Falar, puta, legal, você é bom, você tem chance, mas, cara, hoje você não é o top 10. Eu acho que não dá pra pular etapa, né? Assim, quando a gente Você vai ter que trabalhar para ser um top 10. Hoje, com o que você tem, com 19 anos, 18 anos, 20 anos, você não vai ser um top 10. Se vacilar, você não vai nem conseguir entrar. Mas dá para trabalhar. Vamos tentar. É isso que eu falo para as empresas que eu vou conversar hoje. Eu falo, ó, você tem que tentar, cara. Você tem que dar oportunidade pro atleta, pra pessoa, né? Você já descobriu muita gente, já observou muita gente, né? Sempre muito jovens também, né? maioria deles Normalmente. Qual foi o mais velho, assim, que você descobriu? Que, assim, que dá pra... Que eu comecei a descobrir, não, que eu comecei a trabalhar. Que você começou a trabalhar. Que você olhou e falou... Eu acho que tá ali o Felipe e o Michael Rodrigues. O David também. Eu trabalho com o David desde 2021. Comecei a trabalhar com o David em 2021. O Michael a gente começou em final de 2019. E eles já eram atletas profissionais de sucesso. Né? Eu comecei com o Tânio Barreto, ele tinha 19 anos, na época, no começo dos anos 2000. A gente conseguiu fazer um trabalho muito legal, foi bacana, a experiência foi bacana, tanto para mim quanto para ele. Ele ganhou 2 títulos brasileiros. A gente conseguiu performar não só dentro d'água, mas também fazer um trabalho muito legal fora d'água, com bons contratos para ele. Né? Então, eles foram os mais assim, de uma idade um pouco mais fora um pouco do meu contexto, assim, do que eu começo a trabalhar. E o mais novo é o filho do Alan Jones, o Matheus, que a gente começou em 2019 também, e ele tá com 10 anos hoje, então ele tinha 6 para 7 anos. Né? Menininho. E qual é a percepção? O que dá pra sacar, assim, de tão novo que você fala, bom, dá pra trabalhar bem aí?
O que chama a atenção? Qual que é? Ou isso varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa, mas eu tenho uma formulazinha minha que eu observo. Eu observo bastante tempo. Eu não. Eu olho muito tempo, né? Tem algumas coisas que são just in time. O Ítalo, por exemplo, foi uma coisa just in time. O Jadson, eu fui lá. O Ítalo e o Jadson têm uma história parecida, porque eu ia. Ultimamente eu não tenho ido mais. Mas eu sempre dei tiros no Nordeste, né? E para observar a molecada lá. E eu trouxe desde os anos 80, eu trago garotos do Nordeste para morar no Guarujá ou aqui no Sul-Sudeste, para dar a oportunidade deles se desenvolverem no surf. E o Jadson, eu fui lá num evento quando eu trabalhava com o Danilo Costa, e teve um evento com o Calunga e o Joca Júnior. Eu fui lá e ninguém sabia que eu estava lá. Eu cheguei 1h da tarde, falei, eu tô a fim de ir na praia. Saí andando, fui na praia, sentei num banco. Eu sabia que os moleques iam estar pegando onda ali onde eles iam surfar. E eu fiquei ali a tarde inteira olhando os moleques pegarem onda. E eu tava sendo pilhado aí olhar um menino, né? Que eu nem sei se esse menino é vivo hoje. Aí eu olhei e falei, caramba, aquele goofzinho lá é melhor, né? Aí vinha um magrinho orelhudo, vinha na onda, pá, pá, pá. Eu falei, pô, legal. Aí eu, pum, quem é aquele moleque? Aí me falaram, é o Jadson. Aí eu voltei, isso foi, pra você ter uma ideia, isso foi em... Putz, eu trabalhava na Hang Luz, na RIF ainda. Isso foi em 98. Não, 99 isso. Eu fui fechar com o Jadson em 2002. Caramba. Eu fui fechar com o Jadson em 2002. O Miguel, eu já vinha observando, eu trabalhei com o Wagner, né? O Miguel, a gente começou, ele tinha 11 anos, o Miguel, eu já vinha observando. A primeira oportunidade que eu tive numa empresa, numa marca, eu já coloquei o Miguel para dentro, né? O Caio, eu também observei uns meses. Aí eu fui ver um evento para ver ele ao vivo também, competindo. Eu tinha visto ele surfando já. E foi vindo. E eu tenho atletas que eu fiquei observando um ano e meio. Aí eu vou tentar saber quem que é o pai, quem que é a mãe, o que é que eles fazem da vida, se trabalha, não trabalha, Como a estrutura, no geral. qual é a estrutura, qual a expectativa deles com as crianças, como eles veem as crianças. Aí eu vejo se eles têm realmente estrutura para o objetivo deles, que eles têm, porque aqui a gente tem que respeitar cada família, né? Então é mais ou menos isso. Aí na parte dentro da água é a pegada, como sobe na prancha, como se comporta dentro da água, se pega bastante onda, se pega pouca onda, né? Eu não olho, dependendo da idade, você não tem nem que olhar muito, né? No nível de manobra, alguma coisa assim. Você olha muito mais na leitura que ele tem quando ele entra na onda, como ele se posiciona, como ele sobe. Então tem uns macetezinhos assim que eu tenho meio não é manual, né? Mas você tem um roteirinho, assim, uma listinha que você vai ticando ali. Que aí você vai prestando atenção e vai vendo no contexto de algumas coisas. Agora eu comecei com um menino que chama Brian Almeida do Guarujá, que eu já venho olhando ele há um tempo. O pessoal lá do Guarujá já vem me falando dele há um tempo, principalmente o Orlando, que tem uma escolinha de surf lá. E eu venho olhando ele, acompanhando ele. Às vezes eu tô lá no Guarujá, fico olhando ele surfar, ficava olhando ele surfar. Acompanhava muitos vídeos dele, né? E como a gente começou um trabalho agora, eu acho que vai ter um moleque que tem um potencial bem bacana, de uma família muito bacana, eu acho que tem um potencial legal. Tem um garoto que eu trabalhei que chama Gustavo Ramos, que eu fiz um festival de vídeo de surf com a Oakley, na época, com a Waves. E todo dia, toda hora, quando eu achava um tempo, eu parava para ver os vídeos, né? Eu falei, pô, tô fazendo um festival, tudo bem, eu não sou eu que vou julgar. Mas eu quero ver o que tem ali, né? Aí eu começava todo dia a olhar, todo dia não, umas 2 vezes por semana eu parava, pegava meia horinha para ficar olhando os vídeos. Aí um dia, num sábado à tarde, eu comecei a olhar, falei, opa, peraí, esse moleque aqui é diferente. Aí eu fiquei olhando o vídeo dele várias vezes, eu vi o vídeo dele, repeti o vídeo dele várias vezes. E naquela época não tinha, né, mídia social, eu tava começando, já tava indo aquela transição do Orkut para Facebook. E eu falei, caralho, quem que é esse moleque, né? Eu preciso de achar esse moleque. Aí eu liguei num amigo meu, um parceiraço meu, que é o Basílio, fotógrafo. Falei, Basílio, o moleque tem a prancha aí do Sul. O Basílio mora em Santa Catarina. Esse moleque tem prancha aí do Sul. Aí eu falei... Não, porque a prancha a gente descobre de onde o moleque é. Sim. Aí ele falou, cara, esse moleque... Aí a gente foi atrás. Eu também fui, ele foi também. Aí a gente falou, esse moleque é em São Francisco do Sul. Né? Aí a gente achou o irmão dele.
Aí eu achei o irmão dele, aí troquei uma ideia com o irmão dele por telefone, falei, legal, legal. Aquela época estava começando os eventos amadores a ser transmitidos. Aí ele foi correr um Hip Gram Search em Saquarema. Eu lembro que era final de semana, eu fiquei em casa, fiquei assistindo as baterias dele. Aí eu falei, caralho, é legal pra caramba. Aí fui pro Sul, conheci o irmão dele, não sei o quê. Aí fui pro Ubatuba, eles foram competir em Ubatuba, aí eu peguei o carro, fui pro Ubatuba sozinho. Eu não avisei ninguém, que aí eu gosto de chegar sozinho. Aí eu vou sozinho, fico lá no canto. Só Eu observando. sento lá no canto, né? E fico olhando. E aí foi um menino que a gente pegou, que deu um resultado fantástico, o moleque. Hoje, se tivesse. Ele parou para ele fazer faculdade. Né? E decidiu, na época que ele decidiu, ele estava bem patrocinado, tudo, ele tinha, talvez ele tivesse tido a oportunidade de ser, eu acredito que se ele tivesse continuado, hoje ele poderia ser ele podia ser um top do WCT Contender, fácil, tá ali dentro do WCT, talvez até tendo sucesso, porque ele surfa muito bem, tanto que ele voltou a surfar, a competir depois de anos, que ele foi para a faculdade, blá, 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 e fez terceiro na Taça Brasil agora em São Francisco do Sul, até eu brinquei com ele, falei, caramba, hein, e toda a bateria dele dava uma zoada nele, eu falava, e aí, mas cadê o trampo? E ele tá trabalhando todo bonitinho, de calça de tergal, camisa de botão, tá? Aí ele falou, eu vou ver aí o que rola agora aí, eu vou correr essas últimas 3 etapas da Taça Brasil. Então você vê, ele é um cara que ele pode surpreender. Sim. Tudo bem que hoje ele tá já, o Gu deve estar com seus 24 anos, mas ele é um cara que pode chegar aí e correr aqui no Brasil, esses eventos estão tendo no Brasil aí, que estão super legais, que os caras estão fazendo, e ele pode surpreender e fazer algum resultado, entendeu? Sim. Mas é o quê? É aquele negócio. Outro que nem o André Pastore, que foi campeão brasileiro amador. Porra, a gente chegou irmão do Gabriel. Não, ele é irmão, ele é irmão do Gabriel. E a gente chegou na Austrália, um dia a gente sentou ali em Kier, a gente começou a trocar uma ideia, eu virei pra ele e falei, cara, quer minha opinião? Você não tem a mental pra ir pro tour. Você é um excelente surfista. Mas o pau ali come, cara, e não tá na tua personalidade. O menino fez faculdade, hoje não é economista, administrador de empresa, se não me engano, tá super bem, pega nas férias dele, vai viajar pra pegar onda, vai pra Maldivas, Mentawai, e tá tocando a vida dele. Por isso que é a importância do estudo, né? Porque vai chegar uma hora que não dá mais, e não dá mais pra ficar iludindo. E mesmo em termos de evento, né? A gente tem que focar em eventos mais pra onde o pau tá comendo. A gente não tem que resgatar, né? Ficar resgatando ninguém e nem criando situações para dar uma longevidade que no final ela vai ser ruim. Porque às vezes o cara tá conseguindo se achar fora do esporte. Tem pessoas que têm mais dificuldade. O cara conseguiu arrumar um emprego, conseguiu arrumar um negócio. Ah, não, volta a competir. O cara volta a competir. O que ele vai? Legal, ele pode até fazer um sucesso agora há 1 ano. Mas, gente, o que esse cara vai fazer daqui a 4 anos? Fica muito incerto, né? Não fica nem lá, nem cá. O que esse cara vai fazer daqui a 4 anos? Não vai fazer nada. Né? Então eu tenho que tomar cuidado com tudo. Eu acho que tem um trabalho, eu não falo nem que é social, mas tem um trabalho pessoal aí de ajudar a galera de uma maneira muito importante, né? De preparação das pessoas para a vida, né? De parcerias com o SAEC, Senai, Senac, SESI, Sebrae, porque às vezes o cara não... forçar, eu sou chato com o estudo, eu falo tem que terminar o colegial, pelo menos o colegial tem que terminar, aí vai lá, que aí se não der certo faz uma faculdade. O Ricardinho, o pai do Felipe, é um grande exemplo. O cara foi fazer faculdade com 34 anos, entendeu? Hoje vejo o Matheus indo pra aula, voltando, surfando, volta pra aula. Então, é importante isso, sabe? Da gente mostrar a importância para esses meninos. Né? Uma coisa que me incomoda, eu posso estar errado, entendeu? Eu não sou o dono da razão, mas o EAD me incomoda muito. O IAD me incomoda muito. Ah, mas a menina estuda em casa. Mas quem que é a professora? E a Quem vai dar... sociabilidade da pessoa ali, né? Lidar com outras pessoas. Como é que você vai criar uma criança que vai virar um ser humano, um adulto que não conviveu com diferenças de tudo? Uma hierarquia ali. Meritocracia. pessoalmente, A meritocracia. Eu passei de ano porque eu fui bem nas provas. Por que eu passei? Por que eu fui bem nas provas? Porque eu estudei. Em casa. Né? Então, eu pego no pé, dizer, o chato do pinga. Eu falei, não, eu sou chato. Com isso eu sou chato. Com isso eu sou chato mesmo. E eu fico chateado de ver alguns pais privando e não dando a oportunidade dos filhos de estudar.
colocando o estudo totalmente em segundo plano. Não é todo mundo que é autodidata, gente. É claro que tem aquele cara que é autodidata. O cara, de repente, o cara sabe mais, o cara não sabe mais de tudo que todo mundo e porque o cara é diferente. Mas quantos e enquantos são assim? E a gente tem que dar essa oportunidade. E no alto rendimento, a parte cultural, a parte educacional, a parte de lógica, conta, né? O atleta tem que fazer conta. Sim. Sim. Porque às vezes ele não ouviu. Ele fala, o cara tem um 7,5 e um 6. Eu tenho um 5. Quanto eu preciso? E ele tem que pensar isso em segundos. Milésimos ali. Então, é importante isso. Eu acho que as mentes mais inteligentes, sim, de uma maneira geral, atletas têm que ser muito inteligentes. Porque tem que ter um tempo de reação. Qual a diferença do atleta muito americano forte. para o atleta do resto do mundo numa Olimpíada? Qual é a diferença? São Então, economistas, administradores de empresas, engenheiros, Sim. advogados. O cara teve que estudar para competir. Essa é uma metodologia. Faz a faculdade. Porque o Brasil é um país de clube. O desenvolvimento do esporte do Brasil é clube. Os Estados Unidos é Colégio. escola. Escola. E faculdade. É. Que vai desde do fundamento, lá do, não é fundamental, né? O elementary, né? Que se eu posso estar errado, mas vai vindo, high school, college, universidade, blá, 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 e o cara vem. Hoje em dia, nas últimas décadas, a gente vê muito cara pulando. Antigamente não tinha esse salto. Sim, sim. Né? Eu sei que tem uns 2, 3 aí que deram salto, agora parece que um tá dando que pula da high school direto pro NBA, né? É. Mas é tipo o LeBron James, Sim. esse tipo de cara. É difícil ter esse salto assim. Mas isso é importante. No E é um surf, incentivo conjunto. qual o né? principal o circuito americano de surf amador é o NSSA, que é o National Surf Collection Association, que o cara tem que disputar pela high school dele. Entendeu? Então é um incentivo conjunto, né? O esporte e a educação caminham São Paulo tem um juntos. projeto muito legal estudantil, que é a taça, que é o circuito, que é o Tribuna, né? Que é o Sim. Tribuna FM, né? Que é legal. E a Federação Paulista está com um projeto esse ano que eles colocaram que já está funcionando, que é o Circuito Paulista Estudantil. Foi agora, final de semana, teve um. Não, terminou ontem. Em Tamambuca, não foi? É. E que é um produto que, na minha visão, ele tem chance de virar o maior circuito do estado. Porque você está envolvendo as escolas. Por exemplo, os meninos vão lá, por exemplo, assim, o Matheus, a gente tinha que optar. O menino, a gente optou pelo campeonato que ele vai representar a escola dele. Sim. Porque ele tem bolsa de estudos, é uma escola legal, é uma escola que dá maior atenção para ele, o diretor super bacana, é um parceiraço meu. E é uma coisa importante. Então, isso aí é legal. E a criança vai lá e tem o orgulho de representar a escola dela, né? Então, eu tenho dado bastante incentivo. Eu tenho todas as empresas que eu tenho ido, eu tenho falado da importância de eles procurarem ajudar a fomentar esse circuito estudantil. Porque eu acho que é uma iniciativa muito grande da Federação Paulista aqui, que eles têm procurado fazer algo diferente aqui, né? Estimular as cidades, estimular o surf clube e principalmente estimular esse lado, né, do circuito estudantil. O Ubatuba tem um circuito estudantil legal, né? A gente está trabalhando um projeto para o Felipe, que vai ser anunciado em breve, aonde esse projeto vai ser vinculado ao circuito estudantil de Ubatuba. E agora você sente que com o surf nas Olimpíadas, né? A gente tá indo para a segunda Olimpíada com o surf. Mudou um pouco o cenário? Ou as pessoas estão assistindo mais? A galera do nicho sempre vai estar dentro ali, Eu mas vou ser sincero com você, eu não sei se é porque a gente vive o dia a dia, a gente vive. tá acostumado, já tá muito imerso, né? A gente não vê muita coisa. Com certeza o Ítalo Sim. capitalizou alguma coisa, mas é muito individual, né? É muito individual. A gente tem agora, eu trabalho com os 2 atletas que estão qualificados, a gente iniciou algumas conversas com algumas empresas, a gente está conversando com algumas empresas em relação a isso, mas as pessoas têm que entender que a Olimpíada, ela é muito legal, mas ela não dá uma exposição para a marca, né? Para os patrocinadores, né? Ela tem um Black Parade bem agressivo, bem rígido, né? Então você tem que estar muito atento em relação a isso. Mas eu acredito que o Ítalo deve ter capitalizado, a gente olha ali algumas coisas, a gente vê ele fazendo algumas coisas diferentes, mas não muito diferente que a gente já vinha fazendo sem Olimpíada, né? Principalmente com o Felipe
E hoje o João, antes de Olimpíada, os principais contratos do João a gente fechou antes antes de ter vaga na Olimpíada. E a gente espera que isso realmente ajude. Sim. Mas a gente pega ali, a gente olha pro esporte em si, sinceramente, eu não vejo muita mudança, não. Eu vejo muito mais mudança no trabalho que vem sendo desenvolvido pela WSL. A gente vem conseguindo ter muito mais benefícios, agregar muito mais coisas em relação ao trabalho da liga do que uma Olimpíada. E não sei se de repente o trabalho está sendo feito da maneira errada, porque esse trabalho já passa da nossa mão, né? Sim. Já não está nas nossas mãos. Isso, a gente está ali fazendo o trabalho, vai tentando fomentar, a gente vai tentando divulgar, a gente vai tentando apresentar para as empresas os projetos, mas atrair, eu acredito que a formulazinha ainda de bater na porta, mandar e-mail, ligar nos caras, usar o network, tudo, é ainda que vem mais funcionando. Né? Pra finalizar, né, eu queria saber qual que foi o momento mais gratificante que você teve na sua carreira. Pô, são todos, né, cara? São Todos. tantos. Eu acho que o mais gratificante é estar aqui, entendeu? É ver tudo isso, né? A gente começou isso tudo nos anos 80 com uma geração de pessoas super legais, né? Que eram os donos do mercado, né? Que eram os donos das marcas de surf. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um deles, com a família Rego, que é o Zezinho, o Fernandão e a Alita, o Guga, né? Que, putz, é meu irmão até hoje, parceiro, o Maurão, que me apresentou eles, né? Os dois Mauros, né, que me apresentaram eles. E a gente viveu um sonho, né? A gente era algo que não existia, né? A gente começou algo que estava começando, estava engateando, já existiam algumas marcas, mas não existiam, né? Então essa geração, essas pessoas, esse grupo de pessoas criou tudo, né? Então criou uma mídia própria com revistas especializadas. A gente tinha 5, 6 revistas especializadas, uma feira de surf, marcas, né? A criação da Brasp para mim é uma virada de chave, é um marco antes e depois, porque a Brasp ela ajudou a organizar o mercado. Porque todo mundo tinha equipe, todo mundo fazia as coisas, mas a Brasp, o que fez? Juntou todo mundo, né? E da Brasp, do Circuito Brasileiro de Surf Profissional, veio a feira. Né? Então ali a gente organizou tudo, era um encontro, né? Eram 5, 6 eventos por ano que era um encontro do mercado, era um encontro do segmento. Que estavam os empresários, estavam os atletas, estava a mídia, né? Tava os produtores de evento, os promotores de evento, e as coisas foram crescendo, né? E as marcas foram crescendo e trouxe tudo isso para o dia que a gente está hoje. Então, eu acho que esse o momento é ver aonde a gente está hoje. Hoje a gente tem um desafio, né? De renovar, não de renovar, de redirecionar a nossa indústria, de redirecionar a nossa comunidade, o nosso mercado, né? Que envolve tudo, que envolve atleta, que envolve marca, que envolve distribuição. E a gente tem esse desafio hoje, depois de tantos anos, né? Que é uma responsabilidade nossa, que dessa geração, acredito. O mercado está pedindo que mais pessoas da minha geração, eu nunca saí, Sim. mas que algumas pessoas que se afastaram voltem para esse mercado, porque o mercado está precisando. E se me permite a Claro. pergunta, porque eu fiquei muito curiosa. Por que pinga? Isso é uma pergunta que todo mundo pergunta. Eu nunca te perguntei. Quando eu era menino, eu tinha grandes amigos, né, filhos dos amigos dos meus pais, né, da minha mãe principalmente, na época, que eles tinham uma empresa que eles alugavam som em festa. E a gente foi fazer uma festa, e eu sempre ia ali ajudar, eu fazia parte de iluminação, a gente tinha tudo 14, 15, 16 anos. O mais velho acho que era o Márcio, que devia ter 16 no máximo, 17. Aí eu fui com eles dar uma festa para a prima de um amigo, da filha de um grande amigo, de um casal muito próximo, que eu chamava até de tio por afinidade. E a gente foi fazer uma festa em Itatiba. Mó sítiozão alucinante. Pum, a gente foi lá uma semana antes, a gente organizou a festa inteira. Convidar a cidade inteira, mandar fazer convite, como se fosse tipo convite de casamento, na gráfica, blá, blá, blá. Aí a gente ficou lá e tinha um bar maravilhoso. Tinha um bar na piscina do sítio maravilhoso. Aí foi legal, foi um maior sucesso a festa. Aí o pai da menina convidou a gente para ficar lá mais uma semana. Ele falou: Poxa, porque vocês têm o que fazer? Ficam, era férias, né, de janeiro. Fiquem aqui mais uma semana que vai vir maior galera. Papapá. E veio mó, foi muito legal. Não, a gente tava lá uns 15, 20 ali.
Aí no sábado a gente foi lá pra cidade do interior de São Paulo, pracinha, com um clube na pracinha. Aí a gente foi na cidade, aí a gente tava ali tomando um negocinho, cervejinha, aí a gente apavorou lá no boteco do cara da piscina, né? Tudo molecada. Aí chegou um senhor com 2 garrafões de pinga de alambique, ali no interior de São Paulo, né? Super tradicional, no balcão do bar do clube. Aí ele veio, eles começaram, eu ali na minha, eu fui pegar uma cerveja, eu achei, e os dois falando aqui do meu lado, não, porque é minha pinga, pá, 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 pá. Aí eu virei e falei assim, o negócio é o seguinte, se eu virar um copo americano, vocês pagam a nossa conta ali da mesa? Aí o dono do alambique, ele olhou pra mim, olhou pro dono do bar, aí olhou, pô, esse moleque tá viajando, né? Aí ele olhou pra nossa mesa, né, pra ver quantas pessoas tinha, a gente tava numa galera. Aí o cara falou, não, 2, se você virar 2, eu pago. Vocês ficam sem conta hoje. Aí eu falei, eu olhei, no risquinho então, né? Que é o risquinho do Copa Americano, né? Ele falou, eu peguei, Assim. mandei, voltei pra mesa, falei, galera, Já era. hoje estamos com a conta paga, né? Naquela época não existia o termo open bar, né? Estamos com a conta paga. Aí tinha uma molecada que era da escola, né? Lá com a gente. Tinham vários. Aí pinga, porra, pinga, o que você fez? Eu falei, não, eu virei 2 copos de pinga ali. Aí a molecada começou a chamar, foi pra escola. Aí na escola começou de zoeira, de brincadeira e acabou indo, né? Nossa senhora. Faz tempo. Então. E ficou bem depois os copos, que eu fiquei preocupada. Não, eu não sou de tomar, não, muita, não. Eu teve a fase lá, mas muito mais a ver com a minha geração, né? Que a gente tomava muito pinga com mel, né? Ia pro barzinho, tomava uma cervejinha e uma pinguinha com mel. Pra Não, mas dar esses aquela 2 quebrada. copos não te deram, né? Não, fiquei na Ficou boa. tranquilinho. Ah, que bom. Ainda ficou ali, deu um open bar pra galera ainda. Não, fiquei tranquilo, foi legal. A gente ficou ali o final de semana, foi bem bacana. E eu não vejo, né? Eu não vejo esse pessoal há muitos anos. Eram os irmãos, né? O Leandro, o Márcio, eram 4. E eles chamava Sansui a empresa. E era porque o som deles era Sansui, né? Que era uma marca de som que tinha, que era super tipo Casar, Sony, né? A Sansui era tipo uma top de linha que tinha, né? E era bacana, a gente ia lá, montava festinha, eu botava estrobo, botava o globo, luzinha colorida, era legal, a gente se divertia. E se divertia, a gente tinha festa todo final de semana. Ai, que beleza. Mas trabalhava também, né? Mas aí dava era pra muito se legal. divertir. Era muito legal. Eu, graças a Deus, eu sempre trabalhei com o que eu gosto, né? Então, eu fiz faculdade, eu estava fazendo faculdade de Direito quando eu decidi trabalhar com surf, né? E eu estava fazendo faculdade de Direito para ser juiz. Então, eu não sei se eu ia estar gostando de ser juiz, né? Eu vejo meus amigos que fizeram faculdade comigo, a maioria deles é frustrado como advogado hoje. Os caras são revoltados. Pô, olha essa instabilidade que a gente vive aqui hoje, né? Que não é o tema, né? Mas e quando você trabalha com o que você gosta, é muito mais fácil, né? Bem É o que eu falo para meus filhos, né? Tem que trabalhar com o que você gosta. Meu filho às vezes vem do trabalho, não, pô, não sei o que lá. Eu falei, aí, mas você tá feliz? Tá legal? Aí a gente sabe que ele tá curtindo, mas ele tem que reclamar. Né? Tem que reclamar, faz parte eu reclamar. A gente sabe que tá curtindo. Que um dia é que nem um amigo meu que a gente, tipo uma afilhada dele, trabalha no mesmo lugar que o meu filho. Aí eu fui almoçar com esse cara outro dia, que é um grande amigo meu. Aí ele começou a contar, ele falou, mas ela fez essa faculdade, fez. Pô, igualzinho, eles fizeram a mesma faculdade, trabalham na mesma empresa. Aí ele começou a falar, eu falei, cara, é ele. Igualzinho. Igualzinho. É cultura. As mesmas informações, só que não conseguem sair lá de dentro, porque a gente vira e fala, não, então sai, vamos procurar outro lugar. Eu gosto de ir lá. Não, mas ela é até mais engraçada, que ela vira pra ele e fala, não, como é que ela fala? Não dá pra falar com você não me entende. Mas é isso, eu acho que você trabalhar com o que você gosta é muito legal.